Eu só gostaria de trazer para vocês notícias aí que sacudiram o cenário internacional, antes da gente voltar na questão da internet. Tem uma outra notícia aí altamente preocupante, tá? Por quê? Eu não sei se você se lembra, mas durante essa semana, um drone, ele fez uma ofensiva contra uma base americana lá no Oriente e ele tirou a vida de 3 cidadãos norte-americanos, tá? Então, fazia 4 anos que um cidadão norte-americano não perdia a sua vida lá no Oriente, beleza? Então, o que acontece? Começou uma conversa dizendo que esse drone, ou ele tinha vindo lá do território iraniano, ou ele seria de fabricação iraniana. É lógico que, no cenário geopolítico internacional, se realmente ficar comprovado que foi um drone de origem iraniana que tirou a vida de 3 norte-americanos e machucou mais de 30, isso pode gerar um problema muito complicado, tá? E aí, saiu uma notícia muito preocupante ontem na revista Forbes, dizendo que, na verdade foi na Reuters, perdão, dizendo que os Estados Unidos concluíram agora que o drone utilizado recentemente contra essa ofensiva de uma base norte-americana na Jordânia, chamada Torre 22, que resultou no óbito de 3 norte-americanos e machucou mais de 34, os norte-americanos concluíram que esse drone foi produzido pelos iranianos, tá? Obviamente, os iranianos negaram qualquer envolvimento na situação, afirmando que o país não tinha nenhuma ligação com esse drone, porém, se os Estados Unidos cismarem que esse drone foi feito pelos iranianos, eles podem começar um grande conflito contra eles com base nisso. Então isso aí já traz muita preocupação, perfeito? A gente, falando sobre iranianos, saiu uma outra matéria também preocupante, dizendo que os iranianos estão construindo uma enorme usina nuclear perto ali da divisória com Omã e também os Emirados, né? Eles estão dizendo que o nome dessa nova usina chama Hormozgan, né? Vai ser muito maior do que a Bushehr, que é a primeira usina nuclear do Irã, que tem capacidade de 1.000 megawatts, tá? Esse novo projeto, estrategicamente localizado perto do Estreito de Hormuz, que é por onde passa boa parte do petróleo mundial, pretende ultrapassar essa escala em pelo menos 3 vezes. Matéria internacional da Reuters, isso traz um nível de preocupação muito grande, tá? Lembrando que lá no podcast do Inteligência Limitada, com o nosso amigo lá, o Vilela, eu comentei sobre algumas lendas urbanas e eu reforço, são lendas urbanas, tá? São pitacos e delírios aí que circulam pela internet. Existe uma lenda urbana de que quem ajuda os iranianos a fabricar as suas usinas são os japoneses e por causa disso os japoneses teriam ficado ali debaixo de uma ofensiva de equipamentos tectônicos que teriam potencializado tremores de terra lá para prejudicar primeiro a sua usina de Fukushima, depois a outra usina, que é a maior do mundo, que eles inaugurariam no início desse ano, mas acabou não sendo inaugurada, porque eu não sei se você se lembra, mas no dia 1º de janeiro de 2024, em 24 horas, os japoneses passaram por 155 tremores de terra num único dia. É normal isso? Não sei, tá? É estranho, mas né, só para pontuar aí para vocês, perfeito? Então, alguns especialistas dizendo que os Estados Unidos e os iranianos estão à beira de um conflito aberto, né, porque autoridades americanas confirmaram para a CBS News que já foram aprovados planos para uma série de ofensivas durante vários dias contra alvos iranianos, incluindo pessoal e instalações iranianas dentro do território iraquiano e sírio, tá? Será que isso aqui realmente vai acontecer e vai escalar? Nós não sabemos, inclusive porque o Reino Unido falou que não participaria desse tipo de encrenca, tá bom? Outras matérias interessantes também mostram que os competidores contra o G7, os concorrentes dos Estados Unidos e da OTAN, que agora são o BRICS expandido, o BRICS 10, que envolve ali Brasil, Pequim, Egito, Etiópia, Índia, os iranianos, Moscou, sauditas, África do Sul e Emirados, né? Então, esse grupo tem uma força muito grande, porque com esses 10 membros que os BRICS já têm,
eles têm ali 44,65% da população mundial, 36,91% do PIB mundial, 44,35% da produção de petróleo mundial, quase metade, né? 55% da colheita de arroz, mais da metade da produção global de arroz, 79% da produção global de alumínio, 38,3% da produção industrial global e 36% da superfície da Terra. Então parece que os 10 países dos BRICS já têm uma força para fazer frente contra os Estados Unidos, né? Então, além disso, os BRICS têm uma proposta ali de um sistema de pagamento, né? Cada país pretende negociar entre si usando a sua própria moeda, não mais o dólar. Então isso aí é motivo também não só de grandes mudanças, mas aponta no final das contas a instituição na prática de uma ordem internacional nova. Perfeito? Essa semana e a semana passada eu disse para vocês que 25 estados norte-americanos já estavam apoiando o Texas com relação àquela proteção da divisa ali do Texas com o território mexicano, mas teve gente que falou assim, não, mas você falou que a Flórida estava ajudando, mas a Flórida não está ajudando. Mas é óbvio que a Flórida está ajudando, inclusive a matéria da Forbes, agora de ontem, dizendo que a Flórida está enviando 1.000 homens da defesa estadual para ajudar o Texas, tá? O governador DeSantis está mobilizando 1.000 homens efetivos da Guarda Nacional da Flórida para ajudar o Texas a proteger a sua borda. Esse é o primeiro envio de homens da Guarda Nacional da Flórida em apoio à chamada Operação Lone Star, do governador da Flórida, o Abbott, tá? Eu sempre aqui faço questão de falar para vocês o nome das operações, porque quando você diz o nome das operações, você consegue fazer uma pesquisa mais aprofundada e saber o que realmente está acontecendo, né? Quem aqui se lembra do famoso dia da letra D, tá? Quem se lembra aqui, lá em 1945, o dia que deram o dia da letra D? Coloca aí pra gente, você se lembra? Coloca 1. Se você não se lembra, coloca 2. Você se lembra desse nome, o dia da letra D? O Larry já falou que lembra. Deixa eu ver aqui. A Cris Turcato falou que lembra. Tatiane falou que não lembra, né? A gente está falando do desembarque dos norte-americanos lá na Normandia, quando começa a ofensiva ocidental contra a Alemanha, né? Aquela ocupação alemã da Europa naquela época. A maioria está colocando 1, né? Dizendo que lembra dessa ideia, né? Do dia D, né? Da letra D. Só que essa operação, o nome dela não é Operação Dia da letra D, não é isso. O nome da operação é Operação Overlord, tá? Então, quando você vai pesquisar esse tipo de coisa, saber o nome da operação ajuda muito. Então, o nome dessa operação foi Operação Overlord. Poucos sabem que teve uma operação de desinformação paralela acontecendo, né, de diversionismo, chamada Operação Bodyguard, que é a operação de proteção. Debaixo da Operação Bodyguard, que é uma operação para proteger a Operação Overlord, a gente teve ali uma série de outras operações, como a Operação Fortitude Norte, Operação Fortitude Sul e por aí vai, tá? Então, no caso do Texas, do que está acontecendo agora, o Texas tentando proteger a divisa do seu território com o território mexicano para impedir a entrada indiscriminada de pessoas, o nome dessa operação se chama Operação Lone Star, né? Estrela Solitária, tá bom? Só que a estrela do Texas não está solitária, porque além de metade dos estados norte-americanos já estarem apoiando o Texas, agora até a Flórida está mandando 1.000 homens da Guarda Nacional da Flórida para ajudar o governador Abbott nessa tarefa. Perfeito? Então são essas as principais notícias aí que eu separei para vocês.